Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a tia Michele e hoje nós vamos falar sobre o mundo da fantasia. Será que o mundo da fantasia é só desenho animado? Não, o mundo da fantasia ele é composto por várias outras coisas. Nós vimos aí que o sonho ele tem um significado que é diverso, ou seja, os sonhos têm vários sentidos que são diferentes. Um desses sentidos é a fantasia. A fantasia está presente em vários lugares, como por exemplo, nas brincadeiras, no nosso pensamento, nos meios de comunicação, na criação de histórias, no mundo da arte e por aí vai. Esse mundo da fantasia, ele permite que a nossa imaginação consiga criar coisas novas. Essa criação de coisas novas são criações que vão ajudar nós, seres humanos, a se divertir um pouquinho, a distrair um pouquinho a nossa cabeça das coisas que acontecem ao nosso redor. Só que fantasiar é ir além do que já se conhece para imaginar outras possibilidades e até mesmo coisas novas ou irreais. É também criar e representar personagens ou situações que só existem na imaginação de alguém. Então, às vezes a gente usa a fantasia tanto para criar coisas e criar situações que são reais, quanto situações que são irreais. E a nossa cabeça ela vai conseguir produzir várias coisas diferentes, porque o nosso cérebro ele trabalha bastante. E como a gente já viu, o nosso pensamento ele pode ir muito além daquilo que a gente só vê. Tia Michele trouxe um exemplo aí de 2 trechinhos para a gente ver. Mercado de trocas. Troca-se uma gravata falante por uma cadeira dançante. Troca-se um suco de sapato por um chá de carrapato. Olha que troca, hein, gente? Que troca ótima, para não dizer o contrário. E olha agora o outro trechinho. Não confunda. Não confunda ovelha abelhuda com abelha orelhuda. Não confunda cachecol de borboleta com caracol de maleta. Vamos observar bem os 2 trechinhos que tia Michele trouxe pra gente? Vamos lá. Nesses 2 trechos, nós temos aí aquilo que tia Michele falou na aula passada. Coisas que existem e que são misturadas e fazem com que a fantasia ela exista. Onde? Na imaginação. Como, por exemplo, nós sabemos que existe a gravata ela existe. E nós sabemos que existe a fala, nós podemos falar. Só que a gente nunca viu uma gravata que ela falasse, porque a gravata ela é um objeto inanimado, ou seja, não é um objeto que tenha vida. Então isso só poderia ser uma criação no mundo da imaginação, no mundo da fantasia, que foi criado pela nossa imaginação. Cadeira dançante. Geralmente a cadeira ela não dança, mas a gente sabe que tem a dança e que tem a cadeira. Só que aí foi feita a junção das duas. E essa junção aí fez com que a gente pudesse imaginar essa situação de uma cadeira que fosse dançante, que dançasse sozinha, sem a ajuda de nós seres humanos. Outra coisa, suco de sapato e chá de carrapato são coisas que geralmente a gente também não vê. Muitas das coisas que fazem parte do mundo da fantasia são coisas que nós imaginamos, pegando objetos que são inanimados, coisas inanimadas que não têm vida e colocando características que são de nós seres humanos, como o falante, o dançante, que tem aí nesse exemplo que tia colocou para a gente poder ver. E também pode utilizar combinações que não são comuns, como por exemplo um chá de carrapato ou um suco de sapato. Geralmente a gente faz suco de fruta, mas suco de sapato, acho que não seria muito legal não. Do mesmo jeito que a gente pode criar esses personagens que são bem diferentes, a gente também pode criar histórias. E essa criação de histórias é muito legal, porque a gente pode utilizar muito a nossa imaginação e viajar muito nesse mundo da fantasia.
Essa criação de histórias, ela pode nos levar a criar situações que serão representadas. Então, nós temos como representar aí a fantasia. Nós podemos criar uma história com vários personagens e depois a gente pode encenar essas histórias. Contar essa história como se fosse uma situação real. E uma dessas formas da gente fazer isso é o teatro. O teatro, ele é muito, mas muito antigo e ele existe no mundo todo. Um dos primeiros teatros que a gente tem referência hoje em dia são os teatros que fizeram parte da Grécia Antiga, que surgiram na Grécia Antiga. Alguns deles existem até hoje. Eles são enormes, são muito grandes. Um dos mais antigos que nós temos aí é o Teatro de Epidauro. Esse Teatro de Epidauro, ele fica lá na Grécia. Como vocês podem ver aí, o palco dele ele é bem diferente do palco que nós temos hoje. E nós temos aí essa estrutura. Tem aí as escadas de acesso, o que eles chamam de esquene, que seria aquela parte que as pessoas ficam atrás. Tem o proscênio, tem a arquibancada e tinha orquestra. Tudo isso aí fazia o teatro funcionar. Para que as pessoas elas conseguissem interpretar essas histórias que eram criadas, elas precisavam utilizar máscaras. Essas máscaras aí elas vinham com expressões faciais. Uma expressão de tristeza, de alegria, de surpresa, de medo e por aí vai. Todas as expressões que nós seres humanos temos, elas utilizavam através da máscara. Por que elas utilizavam máscara, tia? Porque como o teatro ele era muito grande, nem sempre quem estava lá longe em cima na arquibancada conseguia enxergar a expressão que a pessoa estava fazendo lá no palco. Então, as pessoas utilizavam máscara para ficar mais visível. É tanto que hoje em dia o símbolo do teatro são duas máscaras, uma felizinha e a outra tristinha. Como nós podemos ver nessa imagem. Temos aí uma peça de teatro, ela é mais recente, mas utilizava máscaras. E aí por essas máscaras a gente conseguia também colocar expressões de idade. Quando a pessoa era mais velha, quando era a pessoa mais nova e por aí vai. Tia, como é que as pessoas conseguiam ouvir se estava lá longe? Já que elas não viam, talvez elas não pudessem ouvir. Tinha caixa de som, equipamento, essas coisas? Não, na Grécia Antiga não tinha equipamento de som, equipamento de luz, nada dessas coisas. As encenações das histórias a gente chama de peça. Essas peças elas aconteciam geralmente durante o dia e a estrutura do teatro permitia com que as pessoas conseguissem ouvir mesmo à distância, porque ele era construído de uma forma que quando a pessoa falasse, conseguisse ecoar pelo teatro todo. Então não precisava de equipamento de som, nem equipamento de iluminação, nada dessas coisas. Hoje em dia, esses teatros são utilizados ainda, mas não com a mesma frequência que era utilizado na Grécia Antiga, e você usa uns equipamentos, uma aparelhagem que é mais nova, mais atual. Vocês podem conhecer um pouquinho melhor o teatro visto de cima nesse vídeo agora. Vocês sabem, o teatro ele era utilizado na Grécia Antiga. E na Grécia Antiga nós tínhamos muitos filósofos.
E como os filósofos gostavam muito de falar sobre várias coisas que aconteciam lá na Grécia, eles também falaram um pouquinho sobre o teatro. Vamos olhar aí um pouquinho o que eles pensavam aí em relação ao teatro. As pessoas não deveriam perder seu tempo com fantasias. Além disso, o teatro prejudica as pessoas, pois elas acabam imitando as atitudes dos personagens e muitos desses personagens dão péssimos exemplos de comportamento. E olha aí, esse filósofo já não concordava muito com o teatro não, hein? Só que não só foi esse filósofo que tinha uma ideia sobre o teatro. Olha só essa outra opinião de outro filósofo. As pessoas podem aprender muito com o teatro. Observando as atitudes certas e erradas dos personagens, as pessoas acabam pensando sobre as próprias atitudes, e isso pode ajudá-las a melhorar o seu comportamento. Olha que coisa interessante. Um filósofo era contra o teatro, achava que o teatro não era bom, e o outro era a favor. Olha só que interessante. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. O primeiro filósofo, ele se chamava Platão. Vocês conhecem Platão? Tia Michele já falou dele para vocês. Platão, ele não concordava com o teatro, porque ele acreditava que as histórias que eram contadas ali pelos personagens poderia influenciar a atitude das pessoas de forma negativa. Então, se houvesse algum personagem que fosse ruim ou que fizesse coisas que fossem inapropriadas, que as pessoas iam acabar imitando todo mundo. Só que aí chegou Aristóteles, que era aluno de Platão, e falou que discordava dele, que o teatro pode sim ajudar as pessoas, porque através das histórias as pessoas iriam conseguir ver as atitudes, ver o que é a atitude certa, o que é a atitude errada, e a partir disso começar aí a observar quais atitudes estava cometendo e se aquilo ali seria uma coisa boa ou uma coisa ruim. Veja bem, os dois aí discordavam sobre a fantasia no teatro, apesar do teatro na Grécia Antiga ser utilizado para outras coisas também. O teatro na Grécia Antiga era utilizado para reuniões. Antigamente, as coisas que envolviam a política da cidade, o que precisa na cidade, como é que a gente precisa resolver, como faz o prefeito na prefeitura, os vereadores na Câmara de Vereador, era tudo feito onde? No teatro. Porque no teatro as pessoas elas conseguiam falar, todo mundo ouvir, e aí quem concordava levantava a mão, quem discordava baixava a mão, e por aí vai. Então o teatro ele não era utilizado apenas para contação de história, para as peças teatrais. Ele também era utilizado na política, para decidir as coisas na cidade. Então o Platão ele achava que o teatro deveria ser utilizado só para resolver as coisas da cidade, que a fantasia não era interessante, porque se fizesse peça teatral as pessoas iam começar a imitar esses comportamentos ruins e não ia ser bom para a cidade. Já Aristóteles pensava diferente, achava que aquilo ia sim melhorar o comportamento das pessoas, porque elas iam acabar observando e vendo que aquilo não era uma coisa muito legal de fazer. Então, percebam bem, o mundo da fantasia, ele vem para poder distrair a cabeça de nós seres humanos. É muito importante que a gente consiga utilizar esse mundo da fantasia, porque vai prevalecer na gente a nossa criatividade, a nossa imaginação e vai sempre distrair a gente para poder fazer várias coisas. Esse mundo da fantasia vai estar sempre presente em todos os lugares, seja quando a gente esteja brincando, seja quando nós estamos criando uma história, quando a gente está pensando, quando a gente está utilizando os meios de comunicação, como a televisão, o computador, porque através da internet a gente pode ver filmes, séries, desenhos animados, e tudo isso faz parte do mundo da fantasia, porque as pessoas criam esse mundo imaginário para poder representar essas histórias. E o que vai ser representado nesse mundo da fantasia, nessas histórias, podem ser tanto coisas reais quanto coisas que são irreais. E um dos lugares que a gente vê muito o mundo da fantasia é o teatro.
E a gente viu que o teatro ele é muito antigo e já serviu para várias coisas, inclusive para tratar de coisas que são da cidade e também para distrair as pessoas que moravam na cidade lá na época da Grécia Antiga. Agora é a sua vez de filosofar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!